Olá, sou Poliana, fisioterapeuta da Clínica Lili Lulu e hoje vamos falar sobre as fases do desenvolvimento motor. Você sabe se seu filho está se desenvolvendo adequadamente de acordo com a idade? Muitas mães têm essa dúvida, será que meu filho está controlando a cabeça adequadamente? Será que meu filho não tinha que estar sentando? O filho do meu vizinho já anda e o meu ainda nem engatinha. Então muitas mães comparam e é o primeiro erro. A gente nunca deve comparar duas crianças. A gente não compara nem crianças que são irmãs, gêmeos univitelinos, que dirá a criança com o filho do vizinho, do primo, com o filho mais velho, o filho mais novo. Então a gente nunca deve comparar o desenvolvimento de uma criança e de outra. Existe na literatura, sim, alguns marcos do desenvolvimento que o profissional faz o acompanhamento para saber se a criança está se desenvolvendo adequadamente de acordo com a idade. Mas a gente nunca compara duas crianças, né, que têm culturas diferentes, que vivem em meios diferentes com a mesma idade. Nós temos um guia, que é a literatura científica, que nos traz alguns marcos motores de acordo com essa idade. Por exemplo, quando a criança nasce, o recém-nascido, ele tem uma postura que a gente chama que é uma postura flexora, né? O bracinho junto do corpo, a cabecinha molinha, a perninha encurvada, bem flexionada. Essa é a postura fisiológica do bebê. Então, o bebê, ele nasce desse jeito. O desenvolvimento, ele se dá no sentido crânio-caudal. Então, ele começa a primeiro controlar a cabeça, depois ele passa a controlar o tronco, os membros superiores, depois do tronco, membros inferiores, para que ele consiga ficar de pé, caminhar e seja motoramente independente. Então, o desenvolvimento da criança se dá da cabeça para os pés. Como que a gente avalia isso? Existem escalas que a gente pode utilizar para avaliação do desenvolvimento motor, mas uma simples, que a gente fala que não é simples, que precisa ser realizado pelo profissional, uma avaliação realizando um exame físico é capaz de detectar alterações nesse desenvolvimento motor. Então, existem alguns marcos que a gente tem como base para a gente suspeitar que a criança tem um atraso no desenvolvimento motor com presença de alguma alteração neurológica, por exemplo. Então, uma criança deve controlar a cabeça por volta do 4º mês de idade. Então, com 4 meses, a criança deve conseguir segurar a cabecinha, não ter mais aquela postura de flexão de cabeça, mas conseguir movimentar a cabeça, realizando extensão, flexão, rotação, lateralização, em todos os planos. Com 6 meses, a criança deve realizar a sedestração, que a gente chama, que é o sentar sem apoio. Então, quando você coloca a criança sentada com 6 meses, ela deve já sentar sem apoio nenhum. Antes disso, a gente orienta a colocar algum tipo de recosto nas coxinhas dela, porque ela ainda não tem esse controle de tronco, que ocorre a partir do 4º ao 6º mês, esse desenvolvimento do controle de tronco. Então, primeiro ela controla a cabeça, depois ela vai controlar o tronco. Por volta de 8, 9 meses, a criança começa a experimentar a postura em ortostase, que é o ficar de pé. Então, a partir de 9 meses, a criança já consegue ficar de pé, para que por volta de 11, 12 meses, ela realize a marcha, que é o caminhar. Esses são os principais marcos motores que ficamos atentos caso uma criança ainda não possua com essas idades referidas. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança com 5, 6 meses de idade que não consegue controlar a cabeça, iremos realizar essa avaliação, conversar com a mãe e ver se tem algum fator externo que possa influenciar, por exemplo, nesse controle de cabeça. Aquela mãe que deixa a criança muito tempo deitada ou fica com ela muito tempo no colo, ela priva a criança de ter o desenvolvimento adequado. Então, o ideal que a gente fala é criança no chão. Não diretamente no chão, mas num colchão, num colchonete mais fino, num tatame, para que ela possa se desenvolver adequadamente. Então, uma dica que eu dou às mamães é colocar o bebê de barriguinha para baixo quando acordado, que é como se fosse a ginástica dele, para que ele comece a trabalhar a musculatura extensora do pescoço e tenha um bom controle de cabeça. Então, existem algumas dicas que a gente dá para essa mãe, para que ela consiga estimular o bebê em casa. Caso esta observe que tem alguma alteração no desenvolvimento, ela acha que seu bebê é mais molinho, que ele não está conseguindo controlar a cabeça, com essas idades que a gente falou, alguns marcos motores, é importante que ela procure
a avaliação fisioterapêutica e o pediatra para a gente, em conjunto, tentar descobrir qual a causa desse atraso no desenvolvimento motor. Crianças que têm algum problema neurológico ou crianças que nasceram prematuras, ou seja, antes de 37 semanas, têm indicação de realizar a estimulação motora, porque são crianças que podem apresentar atraso no desenvolvimento. Então, essas crianças precisam ter o acompanhamento do fisioterapeuta para a realização da estimulação motora. Aquelas que não têm nenhum diagnóstico definido com alguma doença neurológica ou alguma condição clínica que leve ao atraso no desenvolvimento, se os pais suspeitarem que acham que a criança é mais molinha ou que não está fazendo esses marcos motores citados no vídeo, o ideal é que procure ajuda para realizar a avaliação por um profissional qualificado.